E aí galera do YouTube, meu nome é Newton e debaixo de um dia de muita chuva a gente vai fazer agora o nosso vídeo tutorial de número 19 sobre o iOS diretamente para o canal Mr. Apple BR. Se enquanto você estiver assistindo não estiver chovendo, eu tô falando isso porque enquanto eu tô fazendo esse vídeo agora tá chovendo e muito. Bom, nesse vídeo a gente vai estar fazendo o que eu falei que a gente ia fazer no vídeo passado, não sei se vocês lembram ou assistiram, mas é o seguinte, o nosso aplicativo, certo, o nosso banco aqui, ele tinha... no caso ele tem uma imagem, certo, que a gente colocou. Ele tem um espaço para a gente colocar o nome, um espaço para a gente colocar a senha. Tem um slider aqui que a gente muda um valor de 1 a 100. E tinha só isso praticamente. Na verdade tinha só isso. E eu acrescentei apenas na nossa interface um botão que eu coloquei chamado de Go, certo? Que quando a gente clicar nesse botão vai aparecer um Action Sheet daqui de baixo. E deixa eu mostrar para vocês. Eu clico no botão Go, aí aparece um Action Sheet. Tem certeza que deseja mostrar os dados? E aí, o que eu faço? O que esse botão Go faz? Esse botão Go mostra na tela um alerta com o nome, a senha e o valor que o usuário utilizou para poder, por exemplo, sacar um valor, sacar um dinheiro, por exemplo. E aí, como se trata de uma senha e de um nome de usuário, eu tenho que confirmar se o usuário realmente quer mostrar a senha ou não. Então eu vou colocar esse Action Sheet e aí o usuário pode clicar, por exemplo, em ou cancelar, e aí não faz nada, ou ele pode clicar em mostrar, e aí vai aparecer um alerta na tela, que vai mostrar o nome, a senha e o valor que o usuário escolheu. Então, deixa eu testar aqui, ó, vou colocar meu nome Newton, vou colocar a minha senha super secreta aqui, vou clicar na tela, vou mudar esse valor para 100, porque eu quero sacar 100 reais, e vou botar para mostrar, ele vai mostrar meu nome, minha senha e o valor que eu escolhi para sacar. Então, nesse vídeo a gente vai estar aprendendo, nesses próximos vídeos, né, porque parece aqui que vai ser pouca coisa que a gente vai ter que acrescentar, só um botão. Mas tem muito código, tem até mais código do que todo outro vídeo que a gente fez. Então, novamente, você clica em Go e mostra na tela um alerta com o nome, a senha e o valor. Então, deixa eu sair aqui do simulador, certo? E deixa eu abrir aqui agora o meu Xcode. E aí, eu vou estar utilizando o mesmo código, certo, que a gente fez no vídeo passado, que é o banco 2, que é o que a gente tinha criado. Então, o banco foi o que eu criei, certo? Que é aquele que a gente viu no simulador. E eu vou continuar com o banco 2. Vou abrir o documento. E eu vou estar fazendo agora, se é que meu computador decidir mostrar. Pronto, mostrou. E aí eu vou mostrar para vocês, eu vou começar fazendo a mudança na interface, certo? E aí depois eu vou estar fazendo a mudança, vou estar acrescentando os códigos que tem que ser adicionados. E aí depois a gente vai estar fazendo a ligação de novo com a interface. Bom, vocês percebam aqui que a minha interface está igual a de vocês. Então a mudança que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou clicar aqui no meu slider. Vou reduzir um pouco o tamanho dele, certo? Para que caiba aquele botão Go que a gente colocou no vídeo no meu aplicativo. Vou chamar esse botão de Go, certo? Vou clicar no botão novamente. Depois eu vou vir em Editor, em Size to Fit, para que ele fique no tamanho do texto Go. Vou colocar ele aqui, certo? E agora o que é que eu vou fazer? Como a gente vai estar modificando alguns métodos e vai estar acrescentando outros, eu vou deletar alguns outlets, algumas actions que a gente conectou no vídeo passado, porque é o seguinte, assim que você muda uma action no código, eu não tenho certeza se ela automaticamente atualiza no Xcode, no Interface Builder aqui, né, no antigo Interface Builder, na interface. Então eu vou clicar no nosso slider, eu vou deletar essa conexão aqui. E vou clicar, deixa eu ver aonde mais, no slider. Pronto, é a única coisa que a gente vai estar fazendo. Cliquei no slider, deletei aquela conexão, certo? Vou salvar agora o nosso projeto. E vou vir aqui agora para o nosso viewcontroller.h. Então, todas as modificações que a gente tem que fazer na interface a gente já fez. E aqui agora no nosso viewcontroller.h, o que é que a gente vai ter que fazer? Bom, para que aquele action sheet apareça, vocês devem estar pensando, pô, como é que eu vou fazer para que uma tela suba debaixo do meu iPhone, do meu iPod, do iPad, com dois botões, com vários textos, e à medida que eu clico nos botões, um código aparece, depois aparece um alerta, eu vou ter que digitar muito código. Na verdade, não necessariamente, não, você não vai ter que digitar muito código, porque a gente vai estar adotando um protocolo. Eu não sei se Felipe falou nos vídeos de Objective-C o que é um protocolo, mas o protocolo é o seguinte, ele te dá vários métodos que já vêm construídos para que você possa utilizar. E aí você não precisa declarar esses métodos
no header aqui no arquivo.h, você não precisa declarar os métodos aqui. Você basta apenas implementar os métodos no ponto .m, na implementação. Então, para que a gente adote um protocolo, a gente vai colocar ele aqui, logo depois da classe que o nosso ViewController importa. No caso, o banco 2 ViewController vai herdar da classe ViewController. E aqui agora a gente vai adotar um protocolo. E para isso a gente vai colocar o nome do protocolo entre esse símbolo aqui de menor e o símbolo de maior. E o protocolo se chama User Interface Action Sheet Delegate. Então a gente vai estar importando esse protocolo, User Interface Action Sheet Delegate, certo? E aí, ao importar esse protocolo, a gente vai estar fazendo com que vários métodos já construídos, vários métodos nesse protocolo, a gente vai ter a possibilidade de utilizar esses métodos sem estar precisando declarar eles. Se vocês quiserem saber quais são os métodos que você vai precisar, que você vai poder utilizar a partir de então, você clica aqui no Action Sheet, certo? No protocolo que você importou. Vem aqui no Quick Help, não, você vem aqui no Quick Help exatamente, e aí você vai ter aqui, ó, User Interface Action Sheet Delegate. Então você clica nele e vai aparecer automaticamente a janela do Organizer com a documentação do protocolo que a gente escolheu. Então aqui tem a documentação dele, aqui ele detalha exatamente quais são os métodos que tem. Por exemplo, tem esse método aqui, ó, Did Dismiss with Button Index. Tem o método, caramba, que avião barulhento, quase que não dá pra ouvir o que eu tô falando. Will Dismiss with Button Index. Então tem vários métodos aqui, certo? Então vocês vão lendo, se vocês quiserem saber mais detalhe o que cada método faz. Mas a gente vai estar continuando agora. Bom, feito isso, eu vou estar fazendo algumas alterações agora, certo? Nesse código, que a gente tinha colocado nos vídeos passados e que, na verdade, não precisava. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui qual foi. Deixa eu voltar no meu ponto .im. Bom, clique no fundo, ele está recebendo um sender, mas na verdade ele não está utilizando esse sender aqui. Então não precisava eu ter colocado esse sender aqui nesse código, porque já que eu não vou utilizar o sender. Então eu vou deletar aqui esse sender. Vou deletar o sender também daqui do clique no fundo, certo? Essa é a primeira alteração que eu vou estar fazendo. Novamente explicando. Por quê? Porque o sender ele vai fazer com que esse método receba um objeto que foi o objeto que utilizou ele, que chamou esse método. No caso, clique no fundo, assim que eu clicar no fundo, eu vou estar mandando para esse método a view. Só que eu não vou fazer nada com a view, eu não estou utilizando ela aqui na minha implementação do código. Eu estou utilizando outra coisa completamente diferente, então não precisava importar, não precisava declarar aquele sender dali. Então eu deletei ele, certo? Essa é a primeira alteração. A segunda alteração é o seguinte, já que a gente vai ter que ler o valor do nosso slider, se a gente vai ter que ler o valor do nosso slider, o que a gente precisa fazer? A gente precisa declarar uma propriedade para ele, para que a gente possa ler ou alterar. No caso, eu só vou ler, eu não vou querer alterar. Então eu vou vir aqui, certo? Vou vir e vou declarar vou criar um slider. User Interface Slider. Vou chamar ele de slider 100, porque ele é o slider que a gente criou que vai até 100, certo? Eu vou querer chamar desse nome. E aqui agora eu vou criar os nossos getters e os nossos setters do slider. Non-atomic, retain. Vou criar o outlet, já que eu vou estar lendo ele, no caso. User Interface Slider 100. Pronto, feito isso, eu vou ter agora criado um slider. E agora eu vou poder ler o valor daquele slider em qualquer método que eu tiver. Já que da outra forma a gente estava lendo aqui o slider através do sender. Então eu não vou mais precisar desse sender, porque eu vou poder ler agora o valor do slider pelo próprio slider, já que eu criei um outlet para ele. Então eu vou deletar esse sender daqui, certo? Depois vai aparecer alguns erros, mas a gente conserta ele depois. Agora eu vou deletar de novo o sender aqui do nosso slider, certo? Porque ele vai ser inútil. A gente vai estar consertando os erros mais para frente. E agora só falta criar mais uma ação, mais um método. IB_action. Esse método vai se chamar mostrar dados. Esse aqui é um método que vai mostrar o seguinte, ele vai estar mostrando na tela os dados que a gente digitou no campo nome, no campo senha e no slider. Novamente, ele não precisa de um sender,
certo? Já que a gente não vai estar lendo, não vai estar alterando nada desse botão, a gente só quer que ele diga pra gente quando foi clicado. Então eu vou copiar aqui agora essa ação, vou vir para o nosso ponto H, nosso ponto M, desculpa, e vou estar colocando nossa ação aqui. Pronto, feito isso, agora só falta fazer mais uma coisa. Vou dar um release no nosso slider que a gente criou, certo? Isso a gente tem que estar sempre fazendo, independente, para que a gente não se perca. E aí no próximo vídeo eu vou estar consertando aqui esse método slider e vou estar criando os outros métodos para o Action Sheet. Então, pessoal, pode ser que esteja parecendo um pouco confuso essas alterações, mas depois que eu tiver feito todas, eu vou estar explicando ela melhor para você. Bom, então, não se esqueça de... Obrigado por assistirem, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Twitter e até a próxima.